as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Olá, meu nome é João Paulo, eu sou da comunidade católica Coração Sagrado, situado em Ribeirão Pires. Nós estamos hoje aqui com a presença da Dinorá, vocacionada a ser uma consagrada da comunidade, juntamente com o Hernando, membro consagrado da comunidade, né? E nós hoje estamos aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho e o que a gente tem planejado para o nosso próximo retiro, o nosso Decida-se, né? E a gente vai contar um pouquinho da trajetória de vida dos nossos amigos que estão aqui, para estar falando um pouquinho do que foi a vida deles, o que é a vida deles hoje, né? E o que esse retiro de jovens proporcionou um pouquinho para eles. Porque quando a gente olha o mundo de uma maneira geral, a gente percebe uma certa inversão de valores, né? Do que o prazer proporciona para as pessoas e o que elas buscam através disso para estar inserido dentre o que eles entendem de normalidade, né? Então eu queria passar a palavra aqui para o Fernando, para a Dinorá, para eles estar falando um pouquinho da trajetória de vida deles até eles se encontrarem aqui na comunidade, né? Então, Dinorá, eu queria que você falasse um pouquinho do seu testemunho de vida, que você ficasse à vontade, né? Para você explicar um pouquinho para a gente como que foi essa sua trajetória até aqui. Fica à vontade. Obrigada. Bom, eu tenho 31 anos e eu fui adicta durante 10 anos. Eu comecei a fumar maconha, fui para cocaína, para crack. E nesses 10 anos aconteceram muitas coisas em decorrência das drogas. Eu me casei, eu tive diversos problemas em relação ao meu relacionamento, me divorciei, fui internada, vivi uma vida totalmente insana, assim, pra você pensar, assim, não tenho como colocar em alguns minutos o que foram 10 anos. Mas eu cheguei a viver na rua, assim, de ficar debaixo de ponte com uma latinha de pedra para cima e para baixo. E depois de um tempo, tentando me recuperar, acabei namorando com um traficante e caí de novo nas drogas, só com as drogas um pouco mais sociáveis, que é o doce e o êxtase. E eu não estava mais aguentando viver essa vida, tive uma oportunidade de um trabalho, enfim. Comecei a trabalhar numa escola, onde o Edson, fundador da comunidade, me chamou para fazer um retiro. E acabei participando desse primeiro retiro, que para mim foi um impacto muito grande, porque eu não acreditava em nada disso, achava que nada disso iria mudar. Mas o que eu achei muito engraçado foi ver a felicidade das pessoas que estavam trabalhando naquele lugar. E eu continuei caminhando. No segundo retiro, Deus me libertou totalmente até do cigarro e eu comecei a caminhar realmente com a comunidade. E assim, a transformação foi imensa. Eu vejo que Deus transforma a minha vida a cada dia. Hoje eu não sinto mais vontade de usar droga, mas eu sei também que é uma busca contínua. Eu tenho que estar buscando, tenho que estar vendo no grupo, tenho que estar participando da missa. E essa é uma luta. Mas que hoje eu estou uma pessoa totalmente diferente, totalmente transformada. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou passar a palavra agora para o Hernando um pouquinho, porque inicialmente eu falei com relação a essa inversão de valores do que é visto como normal, que é uma busca do prazer ao invés da felicidade, né? Que foi inclusive que a gente conversou hoje um pouquinho hoje aqui cedo, né, Hernando, a respeito sobre esse assunto. E a gente percebe que de maneira mais abrupta ou de maneira mais sutil, existe uma tendência de que
o mundo de uma forma geral quer nos levar para o caminho que não é o correto, que é o caminho de Deus, né? A gente percebeu aqui rapidamente pelo que a Dinorá falou, que ela teve um contato mais intenso com a droga, depois foi para drogas mais amenas, né? Mas de um jeito ou de outro, sempre quando há uma brecha, existe um caminho perigoso, né? O que você pode falar um pouquinho do que você vê de uma maneira geral, dessa pressão que tem a gente tirar do caminho de Deus? Bom, eu tenho 38 anos e a minha experiência de vida, que eu tenho do mundo das drogas, de modo geral, eu acredito que a gente tem que focar na família. Porque eu vou citar o meu exemplo. Eu vivi com um pai que era alcoólatra durante bastante tempo. Meu pai, infelizmente, nós perdemos essa luta, né, pro álcool. Meu pai acabou falecendo em função do álcool. Tinha bebido muito antes de morrer. E eu vejo que isso hoje em dia é muito escancarado. As pessoas não têm o álcool como droga, então ele fica maquinado no meio dessa sociedade que nós vivemos. Então nós vemos os jovens com a garrafa na mão, os jovens tomando, usando vários tipos de mistura no álcool. Então as pessoas não vê como droga. Mas para mim, na minha opinião, é pior. Porque foi a porta de entrada também para mim, para este mundo das drogas. Eu comecei bebendo muito cedo. E depois também eu tive um contato com a maconha, usei um mesclado, que é a cocaína, junto com a maconha, né, que era o mesclado naquele tempo. O crack não é muito da minha época, né? O crack ainda era uma confecção muito caseira naquela época, então eu não tive um contato muito com o crack. Mas, voltando no aspecto da família, quando se tem uma base, quando você tem uma base familiar, quando existe um pai, existe uma mãe que te acolhe, que te conhece. Então, isso eu aprendi aqui na comunidade, esse conceito de família. E foi aí, durante esse tempo, até da minha própria conversão, que eu aprendi aquilo que era família. Eu aprendi a amar meu pai depois que ele morreu. Porque você sabe como que é a vida de alcoólatra. Meu pai, ele diversas vezes batia na minha mãe. Cansei de ver meu pai bater, e eu crescia junto e a mágoa também. A mágoa crescia junto comigo e chegou uma certa vez também que eu até dormi com a faca, que eu ia matar meu pai de qualquer jeito. Então a minha expectativa era crescer para tirar isso a limpo com meu pai. E depois que meu pai foi embora, e aí era o início da minha conversão, então o meu mundo desabou, porque aí eu via que o meu pai, eu via que o meu pai era aquele homem que necessitava beber para colocar nós no colo, para contar uma história. Era uma pessoa que precisava beber para expressar o seu sentimento. Na realidade, ele tinha essa doença, mas não admitia, né? Como que qualquer outro alcoólatra não admite que é doente, né? Mas o grande desfecho dessa história toda é que antes do meu pai morrer, ele pediu perdão para minha mãe. Um homem que já jogou a minha mãe para a escada abaixo, ela perdoou uma criança. Eu já vi meu pai jogar balde de água na minha mãe dormindo. Ela chegou perto e jogar um balde de água na pessoa dormindo. Então eu tinha essa revolta muito grande, mas esse foi o grande desfecho. E a vitória de Deus na minha família foi esse pedido de perdão do meu pai antes dele morrer. E a minha mãe, com toda a santidade dela, aceitou esse pedido de perdão do meu pai. Então esse foi um desfecho muito bonito na história. E eu aprendi a ter esse conceito de família aqui dentro da comunidade, porque quando se cultiva a família, aí nós temos bons cidadãos. Eu queria fechar essa nossa conversa aqui, né, até citando algo que eu já ouvi de um padre francês, Padre Miguel, que eu li, né, o que ele escreveu. Ele fala basicamente que a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? A gente tende a fazer o inverso, a falar mais e ouvir menos. E existem brechas, tanto para a gente estar desvirtuando do caminho, como para estar entrando nele.
A gente entende que a gente precisa dar uma brecha no nosso coração para ouvir o que Deus tem a falar para a gente e se acertar, a seguir o caminho, assim como houve a brecha na vida da Dinorá, na vida do Hernando, para que Deus entrasse e transformar a vida deles, como vem transformando a vida nossa de todo mundo, né? Então eu vejo que o Decida-se é uma porta aberta, né? Esse retiro que a gente vai fazer agora em novembro, para que as pessoas que querem ter esse contato com Deus aproveitem essa brecha aberta, né? E façam da comunidade, se assim se encontrarem, acharem confortáveis para estar nela, uma família, um lugar onde ela tem algo bom a ouvir para levar para a vida dela, né? Então eu queria fechar, né, essa nossa entrevista, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, um convite para o pessoal para esse nosso próximo Decida, né, que vai acontecer dia 22, 23 e 24 de novembro. Então, uma mensagem final? Vou falar em nosso nome, né? Sim. Então, em nome de toda a comunidade, dos meus irmãos que estão aqui, eu acredito que a minha experiência, a experiência da minha irmã Dinorá, que esse mundo não tem mais nada para oferecer para você, João. Nós encontramos o nosso caminho em Jesus. Um dia também nós estávamos sentados nessa cadeira que vocês estão, e aí nós tínhamos uma decisão para fazer, e nós optamos por Jesus Cristo. Decida-se!